Oi, povo! Estão preparados para a gente começar o nosso dia 24 do Advento de Páscoa? O que é estar preparado? É quando você chamou seu pai e sua mãe, eles estão aí perto de você. Ou você né? Pegou sua Bíblia, já fez a oração, já está organizado com tudo pronto, sem distração. Tem gente que faz o Advento de Páscoa com coisa ligada, com TV ligada. Tem que parar um momento, que a gente vai fazer uma leitura bíblica para você, se concentrar, botar o seu juízo para funcionar aqui, só, tá certo? Vamos lá. Hoje a gente vai ver que Jesus, ele aparece na praia para alguns de seus discípulos. Está lá no livro de João, capítulo 21, versículos de 1 a 14. Bora começar a nossa leitura? Vamos lá. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Ao todo tinham quantos discípulos? 7 discípulos. Vou pescar, disse Simão Pedro. E eles disseram: Nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E lhes perguntou: Filhos, vocês têm algo para comer? Não, eles responderam. Ele disse: Lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiam recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. Eita, peraí. Eles foram, passaram a noite tentando pescar. Jesus chega, pergunta: tem alguma coisa para comer aí? E eles dizem: não, nós não temos. E aí Jesus fala: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. E aí eles lançaram essas redes e as redes estavam tão cheias, mas tão cheias, mas tão cheias que eles não conseguiam levantar a rede, recolher a rede de tão pesada que estava, cheia de peixe. Versículo 7. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor! Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Versículo 9. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira. Jesus tinha feito uma fogueira. E peixes sobre as brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: Tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu, ou seja, não rasgou. Jesus lhes disse: Venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: Quem és tu? Mas eles sabiam que era quem? Que era o Senhor, que era Jesus. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Olha, hoje a gente viu a terceira vez que Jesus aparece para os seus discípulos. E agora, sabe o que ele está ensinando para os seus discípulos? Observa aí, tinham 7 deles que foram pescar. E perceberam que não conseguiam pescar nada, não estava vindo nada. Lembra que Jesus encontrou com os seus discípulos e falou para eles assim: não quero que vocês fiquem a portas fechadas, com medo aqui de Roma, com medo do que vão fazer com vocês. Eu não quero. Eu quero que vocês saiam e que vocês espalhem essa notícia de que eu ressuscitei. E Jesus agora, nesses versículos, ele está ensinando uma coisa muito importante. Ele está dizendo assim: olha, a provisão. Que é provisão, tia Amanda? Ou tudo o que é necessário para o sustento de vocês. Comida, local para ficar, local para dormir, tudo o Senhor vai prover. Olha que coisa importante. Olha que coisa cheia de valor. Jesus está dizendo assim,
Vocês não precisam ter medo. Vocês não precisam ficar preocupados. Ai, meu Deus, eu deixei de ser pescador de homens, de peixes. Vocês lembram que antes de os discípulos, muitos discípulos serem discípulos de Jesus, deixarem tudo e seguirem Jesus, eles eram pescadores de peixe? E era assim que eles conseguiam se manter, era assim que eles conseguiam comer, era assim que eles conseguiam pagar suas coisas. Mas depois que Jesus os chamou e disse assim: venham ser meus discípulos. E eles largaram tudo e eles começaram a ser discípulos de Jesus. Agora que Jesus tinha morrido e tinha ressuscitado, eles estavam pensando: poxa, será que eu volto a ser pescador de peixes? Será que eu continuo sendo pescador de homens e falando, pregando do evangelho? Podia ter essa dúvida na cabeça dos discípulos. Mas o que é que Jesus ensina agora? Olha, Jesus está mostrando: eu vou sustentar vocês de uma maneira tão milagrosa, tão maravilhosa como essa pesca. E aí, eles estavam puxando as redes, não tinha nada. E quando Jesus os orientou, quando eles confiaram na palavra de Jesus, quantos foram os peixes que eles conseguiram tirar? Vê aí no versículo 11. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia. Tinha 153 peixes. Grandes peixes. Não era peixinho assim, piabinha feiosa, não. Era peixe grande. Tipo esse aí que tá na foto. Eu acho que até era maior. E aí, Jesus está dizendo: olha, confie em mim. Eu posso fazer aquilo que vocês não podem fazer. Eu sou o Deus da provisão. Olha, você aprendeu uma palavra nova. Fale aí para os seus pais. Diga para as pessoas que estão ao seu lado. Agora eu sei o que é provisão. Provisão é tudo que é necessário para uma pessoa sobreviver. Comida, água para beber, um local para dormir à noite, uma roupa para vestir, certo? Deus, ele é o Deus que nos dá provisão. Mesmo que a gente pense: ai, e agora, como é que será? Os discípulos não precisavam ter medo, porque Jesus estava com eles e iria dar a provisão necessária para eles continuarem sendo pescadores de homens. Vamos para o nosso card diário de hoje? Let's go! Ó, no nosso card diário você vê aí que tem uma redinha e você vai desenhar dentro da rede alguns peixes e escrever a quantidade que os discípulos conseguiram pescar. Depois que Jesus falou: jogue a rede para a direita, quantos foram os peixes que Jesus conseguiu pescar? Ah, muito fácil, né? É só ir lá no versículo 11. Beleza? Então você vai desenhar aí alguns peixinhos. Claro que você não vai desenhar toda aquela quantidade, mas você vai desenhar alguns peixinhos e colocar o numerinho lá em cima que você ouviu a tia Amanda dizer, que é a leitura do versículo 11. Beleza? Depois disso, cola lá no seu mural, vai no seu dia 24 e coloca um check. Um beijo e até amanhã.